bora se preparar. Então, tu se prepara. E a gente fez isso e ele conheceu o Brian nessa jornada, nesse tempo, nesse delay ali que a gente teve, né? Ele conheceu o Brian e aí teve um dia que ele decidiu ir pra Europa, enfim, morou em Londres, trabalhou, né? Conheceu mais tecnologias, mais negócios, abre o mundo, né? Londres é outro país, do outro lado do mundo, então também abre visões. E depois ele voltou e ele disse, mano, eu vou seguir a empresa, vou abrir. Aí eu disse, segue aí, né? Aí ele seguiu com o Brian, no primeiro momento. E aí teve um momento, né, enfim, que ele disse, que eu chamei ele no Skype, na época, né? Ele disse, Maurício, beleza, tal. Tô saindo, vou viver outra coisa aqui. Ele, Isso tu tava na M Dias nessa época? Nessa época daí na Cinex, que foi quando eu conheci o Rafa. Na próxima empresa. Na próxima, né? E daí lá eu já estava conduzindo a TI, uma série de projetos, estava muito bom também, né? Transformou a empresa. E aí eu disse, vou sair. Aí ele, cara, então temos que conversar, né? Tu tem que conhecer uma pessoa. Enfim, aí a gente marcou um almoço no de Paulo, né? Fizemos um almoço e conheci o Brian, amor à primeira vista. Não tem como não amar o Brian. Não né? tem como. Não tem. O Brian, não tem como. Humano demais, né? Enfim. E também um profissional excepcional, né? E a partir dali, daí eles foram atender um cliente em Nova Bassano. E na volta eles, no outro dia, né? Na volta eles passaram lá em casa, na casa da minha mãe ainda, né? E aí a gente trocou uma ideia, porque eu fui convidado para trabalhar numa outra empresa, empreender numa outra empresa. E aí eu disse, cara, daí a minha reflexão, então meu momento difícil, né? E agora, aceito uma empresa que está pronta, um bom salário, já entrar com cargo de diretor, né? E sócio. Eu estava sendo convidado para assumir como um CTO lá, né? Na época. Ou iniciar um projeto do zero, né? Com uma pessoa que eu já admirava, Maurício, conhecendo o Brian, né? E aí? Né? Momento difícil. Então, e nisso tu tava também se formando ali pelas datas, né? Se formando na universidade, me formando na questão de gestão, que eu fiz cursos, treinamentos, enfim, paralelos, né? Só a faculdade, ela não prepara tudo, então quem tá esperando da faculdade aí resultado, né? Não espere só isso, continue estudando outros ensinos, né? Enfim. E aí eu disse, não, cara, eu vou do zero, né? Vou do zero, eu quero criar aquilo que não existe. Foi a melhor decisão? Foi a melhor decisão. Da tua vida, qual que foi a melhor decisão? A Lavínia. É bom demais. A Lavínia, né? Enfim, a minha filha agora, né? Mas sim, com certeza foi a melhor decisão, né? Nos negócios. Nos negócios. Segui naquele momento, foi difícil, não foi fácil. Daí a gente fala de R$1 por quê? Porque o Maurício disse, tá, então nós vamos abrir e nós vamos selar isso com o dinheiro que a gente tem. E cara, a gente não tinha reservas, não tinha... A gente tava saindo de empresas, trabalhando dia a dia, né? Enfim, muito novo ainda. E engraçado, os três tinham R$1, né? Na carteira, no bolso. R$1. Aí eu tirei, né? Peraí, R$1, o Brian R$1, Maurício R$1 e tá aqui. Capital social da Capital empresa. social da empresa. R$3. Iniciou. O conhecimento, né? Que não e o conhecimento. O conhecimento, né? Isso. Então, claro, um momento difícil, né? A partir dali, então, o Maurício seguiu, março, o Brian junho, aí eu saí em novembro do negócio que eu tava, né? Enfim, então, todos os dias de março a novembro, eu saía de Bento para Caxias de noite. Então, eu seguia meu terceiro turno, né? Para vir ajudar os meninos e a gente construir o planejamento, construir os projetos, as ideias, atender clientes, né? A gente já estava criando algumas estruturas. Então, nosso primeiro ano foi essa adaptação, foi essa criação dos planos, né? E foi um momento difícil, porque, tinha que colocar tudo na frente, né? Dinheiro, tempo, pessoas, o nosso conhecimento e sem ter certeza, né, do valor de receber, né? A gente tinha certeza que ia conseguir. Isso a gente sempre teve clareza, assim. Por quê? Porque eu e o Mauro, a gente conversava muito sobre o mercado, né? Então, como o mercado estava atuando. E o mercado sempre foi baseado no estoque, na tecnologia que se vendia. Então, eu tenho o Dell, eu tenho o HP, eu tenho o Fortinet, eu tenho o Cyber, enfim, marcas, né, da área de tecnologia. E nós, assim, cara, tem que ter algo diferente aí.
E mesmo tendo as marcas, o comprador, que é o responsável da tecnologia ou o dono da empresa, ele precisa de conhecimento. Ele precisa saber que aquilo é estratégico, que aquelas marcas, ou qual marca, se torna estratégica para o negócio. E a gente adotou como uma missão, né? A gente, digamos assim, não sabia trabalhar exatamente missão, visão, valores, etc. Mas a gente tinha uma clareza da missão, é tornar a TI estratégica nos negócios. Essa foi a nossa missão, lutamos por isso e até hoje ainda é a nossa missão tornar a TI estratégica. Porque em muitos negócios ela ainda não é estratégica. E a gente tem... Vocês vão perceber que os negócios que têm a TI como uma estratégia são muito diferentes, ou seja, crescem, estão já trabalhando transformação digital fortemente, crescendo modelos de negócio, trabalhando seus ecossistemas, né? Enfim, muito mais do que aquelas que não conseguiram colocar a TI como estratégica, né? E aí a gente criou o nosso modelo de gestão de TI, que a gente chamou ali de CIO as a Service, né? Enfim, criamos um modelo lá dos 36 steps que precisava uma empresa percorrer para alcançar um nível de maturidade, um nível de transformação digital, enfim, e ter o resultado. Falou algo ali que vocês sempre tiveram a decisão de fazer dar certo, né? E isso, quando eu comecei, era exatamente isso, principalmente nos momentos difíceis. Como vocês faziam para se manter motivados nos momentos difíceis, onde vocês dividiam um pedaço de pizza? Porque foram meses assim, né? Talvez até mais de ano. Uhum. Como vocês faziam, o que vocês pensavam, o que vocês se diziam, como vocês conduziam até mesmo situações de conflito? Porque sociedade é relacionamento, relacionamento tem conflitos, né? Principalmente no momento difícil, né? No momento onde as emoções se afloram e acontecem os atritos. Como vocês conduziam tudo isso? Vamos lá. No início, e eu tinha 24, Maurício 21, Brian 20, né? Então, de alguma maneira, a energia do novo, né? Do jovem, ela já é um percentual para isso, né? Para responder essa automotivação, essa garra, tem menos coisas a perder, né? Então não tem filho, não tem uma grande conta, né? Não tem uma dívida, né? Não tem, talvez, ali uma esposa, uma família, uma casa. Então, isso diminui um pouco esse percentual dessa digamos assim, a energia fica mais positiva para o negócio, né? Então, eu acho que tem um percentual disso que é isso. Outra é a clareza do que a gente queria fazer. Cara, ainda tem espaço para tornar a TI estratégica. Ainda tem espaço para nós, porque cada reunião que a gente faz, a gente está conseguindo levar uma nova visão para aquele profissional que estava ali na nossa frente, né? E ainda hoje, a gente faz reuniões que o pessoal ainda aprende aquilo que a gente está levando, né? Então, a gente sempre fala de estar um passo à frente, né? E de fato, é por isso que a gente não para os estudos, não para as mentorias, não para o formato que a gente nos abastece, né? Nossas fontes, para poder continuar levando novidade para esse cliente. Então, uma clareza assim que a gente tinha era, cara, ainda tem espaço, a gente ainda não conseguiu. E às vezes era porque a gente falou com a pessoa errada, estamos mirando num cliente que a gente, né, que aquele cliente não quer a maturidade naquele momento, né? Então, e a energia, o Mauri sempre teve um lance da energia, né? Ele é uma luz ali para nós, assim, desse motivador, né? É muito mais do que eu, muito mais do que o Brian, né? O Mauri é um grande energizador, assim, né? Mas em vários momentos nós três nos realimentamos, assim, né? Porque daí conflitos. Então a gente sempre tem algum conflito, seja interno, entre sócios, com algum cliente, com alguma pessoa da equipe, com algum parceiro, né? Enfim, então os conflitos vêm. Mas aí a gente tem um ritual hoje se tornou, né? Desde lá atrás, a gente não levar pedra não ir para casa com pedra nos bolsos. Uhum. Quem ensinou isso para nós foi o Samuel Jardim, foi um diretor da Zoom, né? E ele disse, cara, vai acontecer tudo no negócio, mas não vão para casa com pedra nos bolsos. E, cara, é isso, sabe? A gente tem
Isso torna as coisas mais leves com esse mind, com essa mentalidade, com esse credo, assim, também. Não dormir brigado, né? Eu ia dizer, é um paralelo perfeito com isso. Eu levo isso no relacionamento amoroso. Eu levo isso no relacionamento amoroso com a Paty, assim, cara, a gente tem um acordo de não dormir brigado. E às vezes é difícil. E é difícil, cara. Sim. É o que faz o outro dia já acordar bem e tá... Então, já teve um momento, terminou, não teve tempo no dia, cara, abre a call ali, o WhatsApp ajuda a ferramenta, a gente falava antes, né? Abre uma call em grupo, 10 minutos, cara, tenta esclarecer alguma situação e joga o jogo, né? Pede a desculpa, tornar claro o ponto, né? E tem uma máxima lá que a gente usa que é descobrir a causa raiz. A gente não procura o culpado, mas a gente procura a causa raiz. Né? Por quê? Porque é na causa raiz que tem o problema. Né? A culpa, às vezes, digamos assim, mas foi a pessoa que decidiu. Legal, mas não estava claro, não tinha o processo, não tinha informação, ou tinha tudo e ela decidiu ainda. Tá, então tem uma conversa pra gente ter, tem uma crença pra gente trocar, né, juntos. Vou pegar a minha, vou te dou na mão, é uma bala. Tu vai usar ela ou não, né? A gente parte sempre do pressuposto que a pessoa tá fazendo o melhor que ela pode com aquilo que ela tem, né? Exato. Pressuposto de PNL, né? Que todos, né? A gente vai fazer o nosso melhor. O melhor dela foi eu que dei pra ela, né? Então, se eu dei pra ela a bala, eu dei a bala do melhor jeito pra mim. Mas será que ela interpretou do melhor jeito? Exato. Né? Então, isso é uma compreensão de liderança, muitas vezes. Não é sobre o fato, né? É sobre o que antecede o fato, sempre. Isso. Né? E isso se tornou para nós também valores, né? Um formato de conduzir o contexto da empresa, dos problemas, né? Enfim, do dia a dia, de operação, né? Pô, aconteceu tal situação num cliente. Qual que é a causa raiz? Enfim, é a técnica, é a pessoa, é o cliente, é o entendimento, é o contrato, é o pitch de vendas, é a promessa feita. Onde está? Encontramos. Ok, corrige. Aí vem o segundo valor que a gente tem, que é evoluirmos com o processo. Então, a correção, ela precisa existir. Né? E isso vai passar por pessoas, para a gente nos habilitar ali com as pessoas, a gente conversar, né? E vai passar por estruturar o processo. Então, porque num negócio, vamos dizer assim, hoje a gente tem 12 anos, a gente tem muita coisa consolidada, muito processo. Inclusive, como a gente é uma empresa de cyber, né? Cyber, cloud, educação, ela é formada por processos, né? Então, a gente tem muita coisa consolidada. Porém, a construção de cada ciclo, né? Ela precisa ter essa revisão, precisa ter essa compreensão e criar os processos, tá? Então, hoje, o aprendizado, ele só tem ele se consolida também criando o processo. Senão, ficou só na minha conversa contigo e a gente não consegue replicar, não consegue colocar para frente, né? Não consegue se multiplicar. Desde o início, vocês desenvolveram esses processos desde lá do começo, ou isso foi surgindo conforme as necessidades? Qual foi a cultura que vocês impregnaram lá desde o início da... Legal. A gente vem de gestão de TI, de redes, né? Enfim, na gestão de TI tem uma academia que se chama Gestão do Conhecimento. Então, a gente sempre soube a necessidade de fazer gestão do conhecimento. Aplicar é diferente de saber, né? Quem sabe tem as manhas, né? Então, a gente, digamos assim, a gente postergou, lá no início a gente postergou um pouco. Mas quando a gente já tinha mais pessoas, não tem como crescer sem estruturar processos. E sem ter um método de se multiplicar. Então, primeiro multiplicar o conhecimento que estava em nós, né? A primeira liderança ali, o primeiro senso, né? Enfim. Aí vem as primeiras equipes. Então, como é que a gente multiplica esse conhecimento? Geralmente, né? Touch a touch, conversa, passa, aplica, alguém olhando o monitor, alguém olhando um dado. Geralmente é assim. Porém, a partir dele, né, é processos. Então, no quarto, quinto ano, a gente já teve a necessidade. E aí a gente começou algumas coisas. Então, dentro do nosso contexto, isso se chama criar uma Wikipedia interna, criar uma wiki, enfim. Então, dentro da TI tem isso, se cria, né? Mas a replicação, ela precisa ter método, precisa ter gestão, precisa ter... Hoje, no nosso contexto, toda terça e quinta, a gente estipulou, tem treinamentos. Das 17 às 18 está acontecendo treinamentos, tanto para o time de vendas, né, quanto para o time técnico. Então, isso já tem aí pelo menos uns 2 anos e meio que a gente fiel na terça e quinta-feira.